Gente, nós agora vamos trabalhar um pouquinho, né, um tema interessante. A Magali falou ontem, né? Qual é o tema? É sobre o amor, ok? Nós já cantamos aqui muito sobre o amor, até uma música do João Alexandre. Você não sabe, mas João Alexandre foi de vencedores. Quem fez a seleção do João Alexandre fui eu. Era um cara empinadinho, viu, pastor? Aí a gente gostava desses empinadinhos, tinha muito talento, né? Eu falei assim, tá bom. Ele, pastor na nossa mão lá, não, na nossa, dos outros missionários também, para mostrar a ele que ele precisava entender que tanto talento tinha que ser acompanhado de humildade e não de arrogância, né? Acho que a gente conseguiu, pelo menos em parte. Mas ele é muito talentoso até hoje, e a esposa dele também, ele conheceu numa equipe de vencedores, né? Mas vamos lá, gente, que o nosso assunto aqui é muito legal. Olha só, gente, eu queria, antes de tudo, mostrar para vocês o seguinte: cada lugar que eu vou, eu aprendo alguma coisa. Aprendo com vocês. Você fala assim, não, mas peraí, o senhor é que é o preletor, o senhor que vem ensinar. Não, gente, não. Quem trabalha na área de família sabe muito bem que nós somos eternos aprendizes. Eternos aprendizes. E muito da experiência que você tem, você pode me ajudar no futuro. Então, eu gosto de conversar com as pessoas lá, nos intervalos, né? E saber a experiência de alguém, etc. E uma dessas vezes onde Deus falou muito ao meu coração, está aqui, ó. Eu fui, primeira igreja batista de Fortaleza, era o pastor Marcos, não sei se vocês conhecem ele, mas um excelente pastor, e ele, naquele encontro de casais que ele fez, ele colocava boletins, pequenos textos, assim como este, debaixo da porta de cada casal, né? Os casais estavam assim em quartos, e aí ele colocava sempre esses textos para que os casais lessem e depois viessem para devocional, etc. Ele dava alguma orientação aqui. E um desses textos que ele colocou é exatamente um texto de Rubem Alves. Rubem Alves, eu não sei se você sabe, muitos conhecem como um educador, né? Ele é um educador, você deve ter muitos livros aí, escritos pelo Rubem Alves. Rubem Alves é falecido há uns 2 anos atrás. Mas o que pouca gente sabe é que ele tem origens evangélicas, origem presbiteriana. E ele escreveu algumas coisas muito interessantes, entre elas essa aqui, que ele faz uma comparação de alguns casamentos com o tênis, o jogo de tênis. Você conhece o jogo de tênis? Ó, está aqui. E ele diz o seguinte, ó, alguns casamentos poderiam ser comparados a um jogo de tênis. O jogo de tênis é isso aqui, ó. Você tem lá 2 jogadores, um do lado da quadra, outro do outro. Você tem ali, eles têm cada um, né? Cada jogador tem uma raquete, né? E está em jogo o quê? Uma bolinha, certo? E ele diz o seguinte, que o jogo de tênis é uma coisa muito bonita de você acompanhar, né? Você tem ali os campeonatos mundiais, é maravilhoso, eu gosto muito de assistir. Mas é aquele negócio, a gente não para pensar que o objetivo do jogo de tênis é feroz. Porque o objetivo do jogo de tênis, o jogador está aqui de um lado, ele precisa conhecer muito bem o outro que está do outro lado, principalmente nesses campeonatos. Ele precisa saber como é que esse adversário dele está se comportando nos últimos 3 jogos. Ele pega o tape e vai estudar detalhadamente
onde aquele adversário, nos últimos 3 jogos, pegou a bola aqui próximo do pé, ou se der uma bola longa, se ele corre o suficiente para pegar. Eles ficam estudando, para quê? Para achar os pontos falhos. Joga-se tênis para fazer o outro errar. E o nosso querido Rubem Alves disse isso. Infelizmente, temos alguns casamentos onde as pessoas estão jogando tênis. Você convive com o seu cônjuge, mas você analisa o seu cônjuge, as últimas atitudes dele, para quê? Para marcar e ficar pegando no pé, e pega no pé daqui, pega no pé dali, e pega no pé dali, e observa bem para dar aquela cortada. Aliás, uma cortada é uma linguagem do tênis, né? Mas, às vezes, é a linguagem que o casal usa, um cortando ao outro, cortando a maneira de pensar, cortando, que isso, você tem que botar a cabeça no lugar, e aí pronto, sempre frisando e pisando nas áreas falhas do outro, e o outro fazendo isso com aquele que está do outro lado. E isso, gente, não vai dar certo. Esses casamentos têm graves problemas. E o Rubem Alves diz o seguinte, que não deveriam ser assim os casamentos. Mas eles poderiam ser comparados a um outro tipo de jogo mais interessante. Qual é o outro tipo de jogo? Está aqui, ó. Esse vocês devem conhecer. Frescobol. Quantos já conhecem aqui o frescobol? Aqui é cidade de praia, a maioria, né? Quem não sabe, frescobol, ó, também tem 2 jogadores, um de um lado, o outro do outro, né? Os 2 têm o quê? 2 raquetes, cada um tem uma raquete na mão. Está em jogo também uma bolinha, bem parecido com o tênis. Só que o objetivo do frescobol é totalmente o contrário do tênis. Enquanto você joga tênis para fazer o seu adversário errar, o frescobol não. Você joga frescobol para não deixar o outro errar. Porque você joga aqui, ping, e o outro, a bola vai para lá, e o outro responde, pong, né? E aí, você ping, responde aqui, e o outro, às vezes, pong, mas na hora de responder, ele manda a bola para o outro lado, sem querer. E aí, o que você faz? Você sai correndo para poder, pum, mas aí na resposta, você vai arredondar a bola, para que a bola chegue bem na mão do outro, e aí volte a ficar aquele ping-pong, ping-pong. Quanto tempo? Quanto tempo mais melhor? Porque o objetivo é você ficar com a bolinha no ar. Quanto mais melhor. Sabe, a bolinha, muitas vezes no casamento, é a bolinha dos sonhos. Enquanto no jogo de tênis, quando um levanta um sonho, né, o outro cônjuge corta, fala, olha aí, que é isso? Você não sabe quanto custa isso aí, sabe como é que faz isso aqui, as dificuldades, e pronto, e mata o sonho daqui do outro. Mas o outro jogo, que é o frescobol, mantém os sonhos no ar, tá vendo? Cair, puxa, é mal para os 2, porque parou o jogo. Não, vamos deixar a bolinha no ar. E aí você vai, deixa os sonhos fluírem, deixa. E eu parei para pensar, analisei esse texto, e falei, esse texto aqui foi mandado por Deus para mim. Você sabe por quê? Eu estava jogando tênis no meu casamento, e Deus queria que eu mudasse. Deus disse assim, você está matando os sonhos da sua esposa. A Magali, você vai ver aqui na próxima aula, ela vai dar, ela é assim, toda expressivona, né? E ela é uma metralhadora de sonhos, tá? Ela trabalha, ela é coach,
Então, esse trabalho de coach, às vezes profissional, ela tem que dar ideias para a pessoa na área do campo que ela trabalha. Então, ela é uma pessoa que já começa a falar com você, já vai te dando 5, 6, 7 opções. E da mesma forma como ela trabalha, ela vive a vida conjugal. Ela também é uma metralhadora de sonhos. E eu sou o oposto dela. Vocês vão ver também na próxima aula. Ela vai contar um pouquinho da nossa experiência. E o que aconteceu? Eu só abafava os sonhos dela. E puxava o tapete, e jogava um balde d'água fria nos sonhos dela. E Deus estava dizendo assim: para! Você tem que parar. Deixa a sua esposa sonhar. A cada 10 sonhos dela, 1, 2 vão se realizar. Mas por que você tem que ser o chato que vai comunicar que os 8 lá que não se realizaram, você que fala, você vai ficar visado. Essa função não é sua, essa função é minha. Você está sendo o quê? A quarta pessoa da Trindade? Você quer o quê? Essa posição de quarta pessoa da Trindade, né? Pai, Filho, Espírito Santo e Sérgio. Não, essa aí não está à disposição. Então, para com isso e deixa que eu faço o trabalho. Você simplesmente ouça os sonhos da sua esposa. E eu abaixei a cabeça e falei: Senhor, não é que é verdade? Eu sou um chato. Acho que eu mesmo não me aguentaria na minha presença se eu fosse ela. Se eu me colocasse no lugar dela, eu não me aguentaria. Senhor, me ajuda a mudar, por favor. Me ajuda a jogar frescobol. E sabe, eu acho que de lá para cá, já fazem alguns anos, se perguntar para ela, acho que eu melhorei. Não sei se eu estou 100% não, mas eu melhorei. Você joga tênis no seu casamento, que nem eu? Por favor, ouça a voz de Deus como eu tive que ouvir através dessa folhinha que eu carrego comigo, só para me lembrar de que cada lugar que eu vou, eu aprendo alguma coisa. Então aqui eu também vou aprender, tá? Então não deixe de conversar com a gente lá, tá bom? Muito bem, mas depois dessa introdução aqui, vamos falar sobre o nosso assunto, que é ampliando a nossa visão sobre o que é o amor. E olha só, hoje em dia, nós estamos vivendo em momentos onde você é bombardeado com ideias sobre o que seja amor. Mas o amor, hoje em dia, é considerado o quê? Amor é simplesmente uma questão de sexo. Sexo, sexo, sexo. Você liga a televisão, só tem amor igual a sexo. Você pega livros, é amor igual a sexo, né? Até lançaram um livro criticando isso, do Bauman, dizendo que amores líquidos, escorre na sua mão, né? De tão temporário, né? Isso é o quê? É exatamente, quando você só acha que o amor é uma coisa só, isso aí é uma pobreza. E hoje em dia nós estamos virando exatamente isso. Pessoas que só sabem avaliar o amor no contexto de sexualidade. Quando você percebe o que está acontecendo, as pessoas estão vivendo assim, vivendo em função do sexo. O sexo chama, e eles vão lá. Isso é verdade? Será que sexo é só isso? Ou melhor, amor é só isso? Amor não é somente sexo. Mas se você for considerar, é isso que está sendo pregado, por exemplo, para os seus filhos, para os solteiros. Os seus filhos adolescentes estão perdendo a noção de ter amizade com o sexo oposto, simplesmente sem interesse. Uma amizade só para você dar risada, brincar, etc. Não, quando as pessoas se aproximam, parece que sempre tem segundas intenções, terceiras intenções, já fica ali, né? Opa, essa menina já veio 2 vezes falar comigo, acho que está afim de mim, acho que eu vou pedir o telefone dela, não é verdade?
tudo tem malícia. E por que a gente não pode conhecer as pessoas simplesmente para ter uma amizade com elas? Uma amizade, mesmo que seja com o sexo oposto, que nunca vá se tornar algo de romance. Porque somos simplesmente amigos. As pessoas estão perdendo a noção da amizade pela amizade. E também, quando é casado, o que acontece? Os casados são induzidos a crer que não há nenhum problema em ter um romance com alguém do trabalho. Então ficam aquelas secretárias ali dando em cima dos outros e tal, do seu marido, né? E aí, de repente, os homens dando em cima da sua esposa, e aí um tempo que vocês estão aí meio abalados no relacionamento conjugal, aí já começa o diabo a buzinar ali, olha, acho que você tem que mudar de parceiro, né? Olha, esse aqui está te dando tanta bola, olha, aqui, e aí já começa a abrir, por quê? Porque na nossa cabeça foi martelado que amor é simplesmente uma questão de sexo. Se você não se dá bem com o seu marido, muda de marido, porque o que interessa é o seu arrepio pela pessoa que você está lá no seu emprego, etc. Isso aí, gente, não dá. Isso é fazer uma pobreza do amor. O amor é muito mais do que apenas o sentido do sexo. Se você for observar, você tem, por exemplo, você não ama os seus filhos? Ama. Agora você vê esse amor dos pais por filhos sendo pregado aí nas novelas? Não. O que se prega como amor é o quê? Simplesmente o amor sexual. Mas, gente, amor é muito mais e tem outros aspectos. E justamente por causa disso, olha lá, nós vamos agora buscar auxílio na língua grega. Por quê? A língua grega é língua de gente, os gregos são pessoas muito estudados aí. Sócrates, Platão, Aristóteles, as universidades hoje estudam exatamente essas pessoas que foram grandes influências da Grécia Antiga, grandes pensadores. Já que a língua grega tem tantos pensadores, puxa, será que esses pensadores podem nos dar alguma orientação sobre o que é amor? A língua grega, o que nos traz sobre aspectos do amor? Quando você vai buscar, eu vou te mostrar aqui 5 aspectos. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Eu escutei uma reportagem lá em São Paulo, numa rádio, de um docente da USP, um professor da USP, e ele estava procurando exatamente, não é uma pessoa convertida, não é alguém crente nem nada, mas ele estava dizendo o seguinte, olha, eu estou impaciente, porque hoje em dia, amor é só uma questão de sexo, amor é só sexo, amor é só sexo, e eu decidi procurar na língua grega alguns outros aspectos sobre amor, porque eu acho que há um empobrecimento de uns tempos para cá sobre o que é o verdadeiro amor. E ele, na pesquisa dele, ele disse, eu já encontrei 25 aspectos diferentes do amor na língua grega. E quando ele terminar, ele vai publicar esse livro. E eu vou estar lá para comprar. Mas enquanto ele não soltar esses 25 aspectos que ele tinha, ele falou, estou estudando ainda, posso achar mais. Mas pelo menos 25, eu vou te dar 5 que eu sei que ele vai encontrar. Você quer ver? Vamos procurar então essas palavras que nos trazem o quê? Sentidos diferentes de amor. Eu não estou procurando aqui tradução, tá bom? Da palavra amor, que é portuguesa, para o grego. Não. É sentido, ok? Então, por exemplo, o amor de pais, ok? Então, isso aí tem uma palavra, ou uma outra palavra, seria o romance, etc. e tal. Vamos ver esses aspectos com as diferentes palavras do amor. Olha só, a primeira palavra que dá um aspecto do amor é epitomia.
lascívia. Gente, palavra esquisita, né? É palavrinha esquisita. Mas é justamente essa que mostra o quê? Desejo sexual. Mas pastor, mas peraí, não era eros? Não, o eros a gente vai ver já já. Mas o eros mesmo, para o grego, não é aquele que vai levar sempre para a relação sexual. Ok? Que leva para a relação sexual é isso aqui. Epitomia. E aí? Olha, você pode estar certo o seguinte. Você vai encontrar epitomia, essa palavra, na Bíblia, algumas vezes, e ela vem tanto no sentido positivo, quanto no sentido negativo. Quando ela é usada no sentido positivo, o que acontece? Ela tem, olha só, no sentido negativo primeiro, olha lá. Epitomia é traduzido pela palavra lascívia. Quantos aqui já leram na Bíblia a palavra lascívia? Levanta aí. Isso. Quando está no Novo Testamento, isso aí, essa palavra epitomia. O que é lascívia? Você que sabe o português, você sabe que lascívia é um desejo exagerado, descontrolado de sexo. A cara desse indivíduo aí, só vê sexo, sexo, sexo. Ah! Você tem gente assim lá no seu serviço? Tem? Pois é, um cara lascivo. Tá vendo? A Bíblia fala, sentido negativo, tradução é lascívia, ok? Mas epitomia pode ser usada também no sentido bom, no sentido positivo? Ah, claro! Por exemplo, essa aqui, ó. Você pode analisar, vem com a palavra desejo. Deixa eu passar para frente um pouquinho aqui. Aí, ó. Palavra desejo, ok? Palavra desejo é a tradução de epitomia quando usada para o bem. E você só vai saber que é desejo sexual por causa do contexto da passagem, ok? Geralmente é um casal ali, tendo alguma manifestação de carinho, etc. e tal. Então, aparece na Bíblia? Com certeza, tá? Mas quando você observa aqui essa ilustração, gente, o amor o amor da parte sexual é uma coisa tão gostosa, tão abençoada dentro do casamento, que é aquela situação que você chega em casa, né? O marido chega cansado do trabalho, senta ali, e enquanto ele está descansando um pouquinho, a esposa, que trabalhou também o dia inteiro, tanto quanto ele, mas a mulher chega, ainda vai fazer o quê? A comida, vai cuidar dos filhos, trabalho dobrado, triplicado, quadruplicado, né? Mas a mulher ainda tem aquela beleza de querer conversar, e aí ela vem, e aí querido, como é que é? Conta, como é que foi no seu trabalho, aquele problema que você estava para resolver, deu certo, não deu certo? Ela está toda animada, e ele vai contando, mas enquanto ele conta, ele vai olhando ela de alto a baixo, medindo aqui, fazendo, nossa, mas ela está tão apetitosa hoje. Dona de casa, quando seu marido tiver com esse olhar, você sabe como é que é, né? Sabe como é que é. Aí quando ele ficar medindo você desse jeito, pode contar, vai ter festa lá no seu AP. Pode aparecer. Tá aqui, ó, tá? Então, gente, isso é a maravilha do sexo. Com certeza, deixa eu botar aquele outro slide, com certeza, das 5 áreas do amor, que aqui você está vendo, é uma área até do seu casamento, não é apenas uma área do amor, é uma área que no seu casamento você tem que cuidar, é a área sexual, ok? Pronto, deixa eu voltar um pouquinho. Pronto, aê! Então veja só, a área sexual faz parte do seu casamento, do meu casamento, e nós precisamos trabalhar bem com ela. Agora, veja só, das 5 áreas, não é que ela seja a mais importante das 5 áreas que nós vamos ver do amor e, consequentemente, do nosso casamento. Mas ela é muito importante. Por quê? Porque, olha,
eu digo que a área do sexo no casamento é um bom termômetro de como anda a vida do casal em outras áreas. Como é que é esse negócio, pastor? O que acontece é o seguinte: se você quer ter sexo bom no casamento, e você está maltratando o seu cônjuge em outras áreas, que outras áreas? Amizade, você não tem aquela mesma amizade, você trata mal, fala de um jeito, que não é delicado, você não tem mais o romantismo, você já perdeu aquele costume de dividir as áreas de serviço, ou seja, você deixa tudo em cima do outro e você fica lá, no sofazão, etc. Então, quando um está sobrecarregado e o outro lá está de mão abanando, alguém está fazendo o trabalho por dois. E não tem como enganar. Isso vai refletir aonde? No sexo. Você quer sexo bom? Eu quero. Mas você tem que trabalhar as outras áreas do casamento para que o sexo seja bom também. Porque o sexo é apenas um termômetro de como anda a vida do casal, nas outras áreas do casamento. Então, aqueles casais que já estão bem resolvidos na área de sexo, Você tem sempre nas igrejas aqueles casaizinhos, gente, vamos lá para o encontro de casais e tal. Você fala, puxa, esse casal é admirável, Aí quando você tem mais amizade com um desses casais, você escuta, vocês se dão bem até mesmo na área sexual? Graças a Deus, isso tem sido muito bom para nós. Se você tem essa amizade, e já foi feita pesquisa a esse respeito, casais que estão indo bem, resolvidos bem no casamento, o que é que eles estão fazendo na área sexual? Eles principalmente estão aumentando o conhecimento de como se melhora a relação sexual dentro do casamento, primeira coisa. E segundo, estão aumentando a sensibilidade do que um gosta e do que o outro gosta na área de sexo no casamento. Ou seja, não, eu gosto tanto dessa posição aqui, eu quero essa posição. Meu irmão, quando um não quer, dois não brigam. Se o outro não quer, deixa para lá, você tem tantas outras posições. Não, mas eu quero sexo plantando bananeira, de cabeça para baixo, eu quero, é um sonho que eu tenho. Meu irmão, faça-me um favor, você está gordinho, vai quebrar o pescoço, rapaz. Você está doido? Então, o que você tem que fazer? Você tem que ser sensível, ela não gosta? Então, olha, nós temos tantas outras posições, tá bom? Vamos usar as outras. Sermos sensíveis ao que um gosta, ao que o outro gosta, ok? Mas também, como saber mais, aumentar o conhecimento de como se pratica uma boa relação sexual? Porque nós não nascemos sabendo como se faz sexo. Claro, aqui não vai dar para eu dar uma aula sobre isso. Nós temos uma das nossas aulas, demora 2 horas, viu, pastor? Mas é só casal casado. Aí não tem jeito. Mostra a carteirinha, aí pode entrar, Não. Mas é brincadeira. Mas o que acontece? É porque lá a gente vai detalhar, a Magali pega como uma psicóloga, ela vai trabalhar como fica a cabeça da mulher, como fica a área, vamos dizer, do ciclo menstrual da mulher, e que você, homem, eu e você, às vezes não sabemos disso. E isso afeta tudo numa boa relação sexual. Então ela fala do ponto de vista das mulheres, eu vou falar do ponto de vista dos homens, as coisas que importam para os homens, ou as dificuldades dos homens na área sexual. E isso aí, gente, num contexto muito divertido, é super agradável e tal. Mas você, às vezes você fala assim, não, eu tenho procurado aumentar o meu conhecimento sobre como pratica sexo. Sabe o que eu faço? O que você faz? Já aconteceu isso aí, vieram falar comigo. Eu assisto 3 filmes pornô por semana. Oh, meu Deus do céu, não, o senhor não entendeu nada. Esquece isso aí, para com isso. Principalmente porque, olha só a palavra pornografia, tá?
vem de uma raiz grega também, chamada porneia. Porneia, aqui na Bíblia, você tem a tradução de porneia, 60% a 70% das vezes que aparece a palavra porneia na Bíblia, ela vem traduzida como prostituição. E sabe o que Deus considera a prostituição? Pecado. Sabe como é que era tratado no Novo e no Velho Testamento, prostituição? Se pegasse alguém em ato de prostituição, levava para a praça e apedrejamento até a morte. Se a Bíblia condena a prostituição, o que você vai ver? Ato de prostituição, porque nada mais é um vídeo pornô, o que é? É um vídeo onde você pega uma prostituta, um prostituto, você, vocês não querem filmar umas cenas aí legais para botar na internet e tudo? Beleza, vou ganhar dinheiro? Vai ganhar muito dinheiro. Você sabe que os vídeos pornográficos movimentam mais dinheiro do que os filmes de Hollywood. Você sabia dessa? Isso acontece por quê? Porque tem gente que assiste. E isso, muitos cristãos estão sendo atraídos para a pornografia. Gente, isso é pecado. Para com isso. Não é assim que você vai aprender o certo de como melhorar a sua relação sexual. A maneira certa é você indo buscar aonde? Aulas, como nós falamos aqui, você tem às vezes pessoas na própria comunidade que você frequenta, são médicos, ou psicólogos, ou pessoas da área de saúde, pode ser uma enfermeira, vem dar uma aula sobre o corpo do homem, o corpo da mulher, onde é que aperta que dá choquinho, tá vendo como é que é o negócio? Isso aí é de Deus. Por quê? É você usar o sexo dentro do casamento, no contexto do casamento, com o seu próprio cônjuge. Isso é uma coisa que pode acontecer como uma aula para casais dentro da sua comunidade. Ou então, você tem livros. Olha esses 3 livros aqui. Está difícil de ver ali, mas a imagem aqui dos livros já facilita. Veja só, o ato conjugal. Quantos aqui já ouviram falar nesse ato conjugal? Levanta a mão. Olha aí. Pouca gente. Mas olha só o outro. O outro é Sexo e Intimidade, que é da editora Mundo Cristão. Opa, voltar. Sexo e Intimidade. Quantos já ouviram falar? Menos gente. Tá vendo? Sexo e Intimidade tem detalhe, tem um capítulo só para falar para casais que têm dificuldade com ejaculação precoce. Ejaculação precoce, o que é? É aquele negócio que o rapaz só de olhar, já foi. Não adianta, entendeu? Aí a mulher que estava lá subindo, ele só de olhar já era. Então, isso aí pode ser trabalhado sim. É uma coisa que se trabalha aqui. E eles dão exercícios de como você pode trabalhar, o que a mulher pode fazer, o que o homem pode fazer. Isso é gente de Deus que escreve esses livros. Médicos de Deus. Conselheiros de casais que são pessoas de Deus. Esse outro aqui, esse é o mais recente. Celebração do Sexo, da editora Ragnos. Quantos já ouviram falar nele? Celebração do Sexo. Quase ninguém, só uma pessoa lá atrás. Tá vendo? Esse Celebração do Sexo, vai sair todo mundo querendo comprar. Eu não tenho, já vou te dizer. Não trouxe. Vai procurar na cidade aí. Por quê? Celebração do Sexo é um livro desta grossura, assim. É um dos mais completos. Porque tem gente que fala assim, pastor, eu comprei o Kama Sutra. Estou lendo o Kama Sutra, porque eles dividiram o Kama Sutra em diversos pequenininhos, e aí eles põem lá na banca de jornal, o pessoal está indo lá. Meu irmão, sabe o que é Kama Sutra? É culto a Deus hindu do sexo. Está vendo o que você está fazendo? Está indo para uma macumba hindu, só isso. E você, o que te atrai? São posições? Quer novidade? Então vai lá, compra esse aqui, Celebração do Sexo.
você vai encontrar lá posições desenhadas, o que você pode fazer, onde põe a mãozinha, onde dá choque, onde não dá choque. Está vendo como é que é legal? Então aqui você tem gente de Deus explicando, e não é culto a nada, aqui é explicação para você pegar o seu corpo, que foi uma dádiva de Deus, o corpo da sua esposa, do seu cônjuge, e os dois terem uma relação maravilhosa, porque você tem a relação sexual diante de Deus. Quer dizer que Deus está lá no quarto, quando eu estou lá assim? Tá. Mas o que ele acha? O que ele acha? Ele olha, você é o marido dela, ela é sua esposa, assim, meus filhos estão brincando. Legal, filho, pode brincar. Certo? Porque ele criou o sexo para o nosso bem, para ser usado exatamente naquela hora. Meus filhos estão brincando. É assim. Deus fez para o bem. Muito bem, vamos para frente. Segunda palavrinha grega é eros, ela é a afeição romântica e é o aspecto que a gente chama de aspecto emocional do amor, gente. E quando você observa essa ilustração aqui, o casalzinho ali, vendo o pôr do sol acontecer, cheio de love, né? E ela segurando uma florzinha, abraçada a ele, né? As esposas olham essa ilustração e falam assim, ê pastor, faz tempo que ele não me dá flor. Pôr do sol então, só quando era namorado. Nem no noivado ele me levava. Viu? Agora então acabou. Está vendo? O que acontece com a gente? Eu vou dizer o seguinte. Homens, os culpados somos nós. Por quê? Porque a mulher, ela foi feita depois do homem, se lembra? Primeiro foi Adão, depois veio a Eva, né? Eu não sei, isso aí não tem na Bíblia não, mas eu acho, vou dar um chute aqui, né? Que a Eva veio depois, porque Deus estava preparando lá no céu um chipzinho, que ele aperfeiçoou, o chipzinho do romantismo. Aí quando ele botou na mulher, a mulher já veio romântica. Poucas mulheres não são românticas. E quando ela não é romântica, assim, de falar coisas românticas, ela pode não falar, mas ela aceita o romantismo, ela adora receber palavras românticas e tudo mais. Então, as mulheres foram criadas por Deus com esse eros, com esse romantismo à flor da pele. E nós? Nós não, nós aprendemos com o tempo. Como é que é esse negócio de aprender? Você está cansado de saber. O homem, quando é pequeno ali, 5, 6 anos, não quer nem saber de menina, é ou não é? Menina é para lá, aqui é só menina, aqui é clube do Bolinha, ali é clube da Luluzinha, sai para lá. Aqui, a nossa turma não tem menina não, é só menino, tá vendo? 5, 6 anos. Aí depois, o garoto começa a crescer, já está lá com 12, 13 anos, como é que fica? Não, já começa a olhar para as meninas, as meninas estão com os corpites ali, acho que eu vou conversar com ela, deixa eu ir lá. Mas como é que os garotos de 12, 13 anos, homens, você já viu como é que esses garotos se tratam? É tudo na base do tapa. Oi, cara, tudo bem? Pá, legal, tudo bom? Pá, dá um tapa aqui no ombro, né? E aí ele chega lá para a menina e ele acha que é a mesma coisa. Aí, gatinha, como é que vai? Pá! Aí pronto, ela desmilingue. Que garoto mais agressivo! Eu nunca mais quero olhar na sua cara! Pronto. Aí o garoto entra em crise. E vai perguntar para os outros garotos mais experientes, que são quem? Aqueles que sabem tudo sobre o amor. Os garotos adolescentes de 16, 17 anos, eles sabem tudo. Né? E aí, o que eu fiz de errado? Cara, você foi lá e deu um tapa na menina? Faça-me um favor. Menina gosta o quê? De papo, a conversa, lábia. Tem que chegar lá, e lá em São Paulo eles chamam de chaveco. Tá? Aqui eu não sei como é que é, não. Chaveco não é não, né? Mas olha lá, é lábia, né? O que você faz? Vai lá e dá cantada
encantada, meu irmão. Chega lá, ai, gatinha, nossa, você lavou a cabeça, que shampoo delicioso. A menina, na hora, ele me ama. Não é verdade? Menina, né? Aí, não, gatinha, você ficou tão bem com essa blusa, tá demais, cara. Ai, esse tá afim de mim. Tá vendo como é que é o negócio? E aí, nós, garotos, vamos aprendendo que a gente ganha a menina onde? Na lábia. E o que aconteceu? O que aconteceu é o que está acontecendo aqui, ó. Você olha quanto homem feio com mulheres lindíssimas do lado. Tá vendo? Eu, por exemplo, um cara feio que dói com uma mulher linda como a Magali. Como é que só conseguiu, pastor? Só consegui por duas razões. Primeiro, a misericórdia de Deus. Certo? E a segunda é que eu tenho lábia, cara. A lábia é boa. Caiu na minha. Tá vendo como é que é o negócio? Mas o que acontece? Nós, homens, conseguimos casar com as nossas queridas, né? Só que 2 anos depois de casado, para de ser romântico. Por quê? Dá bobeira na gente, não sei. O dia a dia da gente, você trabalha com outros homens, não é verdade? A maior parte das atividades, você cruza com outros homens para fazer negócios, etc, etc. Então imagina que você trabalha lá numa casa de material de construção, tá? Como é que você lida com os seus funcionários? Cara, joga essa madeira que eu pedi logo, o cliente está esperando. E você aí, cadê o prego? Me traz o prego aí. Você está enrolando no cafezinho, vou te mandar embora, hein, cara. Tá vendo? Aí você vai almoçar na sua casa, né? Aquela paz, aquele amor, encontrou com a sua esposa, ela vem trazendo assim o prato quentinho, tirou ali do micro-ondas para você, você olha para o prato e fala aqui, ovo com chuchu de novo, mulher, não tem outra coisa, tá vendo? Como é que você está tratando a sua mulher? Olha a tonalidade da sua voz, cara. Cadê o romantismo, aquele cara lá da florzinha, do pôr do sol, está percebendo? Não dá. Nós temos que trabalhar isso muito melhor. Nós temos que voltar ao romantismo. Porque o romantismo, esse amor eros, ele não se sustenta sozinho. Ele tem que ser alimentado sempre, sempre, sempre. Mas como é que é isso? Eu não sou mais adolescente. Não. Mas você pode observar algumas coisas boas do adolescente. Por exemplo, na adolescência você não tinha dinheiro para comprar nada, para levar a namorada num restaurante, numa lanchonete, não tinha dinheiro. Mas você inventava, né? Eu só tenho dinheiro para quê? Para uma Coca-Cola. Mas vamos lá, vamos entrar na lanchonete. Aí chegava naquela lanchonete bacana, assim, né? Por favor, o cardápio, garçom. Aí você chega lá, cruza as pernas, né? E aí ela lá também, né? Querendo morrer de rir, né? Aí você fica lá olhando o cardápio e o cara esperando assim para anotar o pedido, né? Você, por favor, olha, nós vamos discutir um pouquinho aqui, depois você vem anotar o pedido, por favor. Aí pronto. Aí o cara volta umas 3, 4 vezes e vocês aí, ainda estamos na dúvida, espera mais um pouquinho, mas antes traga uma Coca-Cola e 2 copos, por favor. Tá vendo? Você só tinha dinheiro para aquela Coca-Cola. Aí terminou a Coca-Cola depois de 1 hora, papeando e tudo mais. Falei assim, olha, não tem nada aqui que eu quero não, pode fechar a conta. Tá vendo? Você é adolescente, cara. Arruma um jeito. Hoje você tem dinheiro para levar para uma lanchonete, até para um restaurante, até para lugares mais, né, gostosos. Você pode fazer isso. Por que você não faz? Em nome de Jesus, volta às coisas boas de adolescente. Não precisa ir para as coisas más da adolescência, mas as coisas boas. Quando o adolescente quer, ele vai. Não tem dinheiro nem para andar até a casa da namorada, dinheiro para tomar um ônibus, mas ele vai andando
E vai catando uma florzinha daqui, uma florzinha dali, uma florzinha. Aí, ó, juntei um buquezinho de flor. A hora que ele aperta a campainha da namorada, a namorada sai, ele estica a mão e fala: olha, eu fiz só para você. A menina o que faz? Ai, ele me ama! Cai para trás. Está percebendo como é que é o negócio? Se o adolescente, você já foi adolescente, você já fez isso. Hoje em dia continua importante, volte a fazer. Romantismo, diariamente necessário. Às vezes é você chegar e passar a mãozinha, né? Às vezes é você chegar e abraçar por trás, a hora que ela está lavando a louça, você abraça assim, ai, que coisa, ela gostou, pode continuar. Viu? Isso é molecagem, essas molecagens são romantismos, gostosos de acontecer, e isso vai o quê? Aumentando a tua área do romantismo dentro do casamento. Vamos para frente, terceira palavra grega é storge. Storge tem o sentido de associação leal e é o aspecto social do amor. Olha só, você certamente já deu uma olhada aqui, ó. Essa senhora está olhando para uma foto com os filhos, ali com o marido, quem sabe ela está longe do marido, longe do seu, ai, meus queridos, estou com tanta saudade deles, mas o storge é justamente isso. Essa é a turminha daquela senhora. Seus filhos, seu marido, são a turma lá de casa. Você sabe que você disputa o campeonato da vida com uma turma? Um time. O time é o time da sua casa. Quem é o time da sua casa? Você, seu cônjuge e seus filhos. Esse time luta no campeonato da vida. E você deve o quê? Vestir a camisa do seu time. Essa maneira de encarar. Por quê? Porque quando você entende que você não é, ao casar, você não é mais sozinho. Você não é mais eu, porque tem gente que, você já viu? Amigos nossos que às vezes ficam falando, eu tenho o direito de ser feliz, eu tenho o direito de fazer, eu. Estão cheios dos eus, eu. Mas o casamento não é eu. O casamento é nós. Existe um autor chamado Walter Trubich. Walter Trubich escreveu vários livros, mas um deles, que é o Casei-me com Você, o Walter Trubich diz assim: se você quer ser feliz, não se case, mas se você quer ver o seu cônjuge feliz, então se case. O que ele quis dizer com isso? Se você quer ficar batendo no peito aí, eu tenho o direito de ser feliz, eu tenho o direito de ser feliz, você não entendeu o que é casamento. Ainda não entendeu. Precisa entender. Casamento é você olhar para o seu cônjuge e dizer assim, olha, eu te amo tanto, que eu não sei se eu vou conseguir, mas eu vou lutar para te fazer a cada dia um pouquinho mais feliz. E a pessoa de lá dizer a mesma coisa para você, olha, eu também te amo tanto, que eu também vou buscar a cada dia te fazer um pouquinho mais feliz. Sabe, os dois podem não conseguir 100%, mas eles vão buscando a cada dia aumentar o índice de felicidade. E quando você quer fazer o outro feliz e o outro quer te fazer feliz, os dois são felizes, não precisa ficar batendo no peito. Você percebe? Não fica essa coisa doentia. Quando o outro quer fazer você feliz e você quer fazer o outro feliz, você permite ao outro que o outro tenha certas coisas sozinho. Então, por exemplo, sua esposa quer sair com as moças lá da igreja, vai lá no shopping, beleza, vai na bênção. E você quer sair lá com os seus colegas lá da igreja, vão jogar bola e tal, futebol de salão, tranquilo, vai na bênção. Então existem coisas que um e outro vão fazer sozinhos. E não há problema nenhum, não há desconfiança. Por quê?
porque eu quero te fazer feliz a cada dia, e você também quer me fazer feliz a cada dia. E quando você está agindo assim, há espaço para fazer coisas juntas, e há espaço para fazer coisas separadas. Está vendo? Então, gente, o storge, o que acontece? O storge, você precisa entender que em muitos momentos você precisa ser sócio do seu cônjuge, principalmente na presença dos seus familiares. O que é isso, pastor? Às vezes, o seu marido, vamos supor, que vá na casa dos seus pais, e aí o seu marido está num dia assim meio azedo, num dia infeliz, ok? E aí ele não pensou muito bem ao falar, soltou uma frase que ofendeu a sua mãe, ou seja, ofendeu a sogra dele, o sogro dele. E aí os dois se levantam. O quê? Você falando isso, você sempre foi assim. E aí, ao invés da esposa sair o quê? E jogar um pano quente, falar, não, pera aí, gente, ele está brincando, imagina, olha, está na hora da gente pegar as crianças na escola, depois a gente passa aqui, tá bom? Aí, quando você tirou seu marido de cena, e aí você lá fora, no carro, aí você pode discutir com seu marido, o que você está doido, cara? Você foi falar esse negócio para os meus pais? Eu não podia fazer nada, e você falando essa bobagem, depois você vai lá pedir perdão para minha mãe e para o meu pai. Você briga longe. Porque tem muita gente que não. Seu marido deu um fora, aí você se associa com o papai e a mamãe. Papai e mamãe têm razão, você sempre foi assim. E pisa na cabeça lá do seu marido. Pisa. Bom, isso é sociedade? Nós somos sócios. Nós somos sócios. Você sabe que você, perante a lei, já é sócio do seu marido e o marido é sócio da esposa? Quando você assinou aquele papel lá na frente do juiz de paz, você nem percebeu, né? Mas aquele papel diz o quê? Contrato de casamento. Você abriu uma empresa. Abriu uma empresa. Você até paga imposto de renda por essa empresa. Você só não tem CNPJ. Está vendo? E como é que é? Por isso que dá trabalho. Quando divorcia, para terminar uma empresa aqui nesse país é um sufoco. Está vendo como é que é o negócio? Então, já que diante da lei nós somos sócios, a lei nos cobra como sócios, nós precisamos querer que o nosso sócio se dê bem perante os outros. Nós precisamos fazer que esse sócio, se está depressivo, volte a ficar animado. Não é botar ele mais para baixo. Pesa, porque aí empurra mesmo lá para baixo. Não, ele é parte da minha empresa, chamada família. Eu tenho que levantar o meu sócio, porque eu quero que essa empresa dê certo. Essa empresa é você, esposa ou marido e filhos. Seus filhos estão debaixo de você enquanto eles estão dependentes de vocês. Então, para que essa empresa dê certo, você tem que ser um bom sócio e não um sócio que humilha o outro perante os outros. Então, não quer dizer que você tem que aceitar a bobagem que o outro fala. Não, falou bobagem? Vamos conversar, mas não na frente dos outros. Você puxa ele de lado e lá com você sozinho, aí solta os cachorros. Por isso que nós vamos ver amanhã uma palestra chamada o quê? Aprendendo a brigar. Nós temos que aprender a brigar. Claro, não é soco e bofetada, é discutir ideias divergentes. Vamos aprender, porque isso é necessário no casamento. Precisamos o quê? Ser maduros. Casamento não é feito para criança. Casamento é feito para adulto. Ok? Vamos para frente. Aí, o casamento, então, você tem essa área que é a sociedade.
Como é que anda a sociedade no seu casamento, hein? Você está sendo sócio? Está sendo sócio na hora de lavar a louça também? Não, peraí, pastor, eu sou a moda antiga. Peraí, meu filho. Nós estamos no ano 2016. Agora, não tem essa. A mulher trabalha, você também trabalha, ela não precisa ser sacrificada, nem você. Um ajuda o outro, até, se for necessário, lavar a louça. Senão você compra uma máquina de lavar a louça. Ah, não tenho. Então lava a louça lá. Certo? Tem que aprender a dividir serviços. Vamos lá para frente. Filéu, essa é a quarta palavrinha grega. Gente, filéu tem o sentido de amizade íntima, amizade profunda. E é o aspecto que a gente chama de aspecto intelectual do amor. Por quê? Porque como é que você vai ampliar a amizade com a outra pessoa? É assim, ó, sentado e conversando. Você tem que chegar, sentar, conversar, e é através da conversa que a gente se entende. Você vai dizer assim, não, eu converso muito, no computador. Isso não vai te trazer amizade profunda. Mas hoje em dia é assim, pastor. Não. Amizade profunda, precisa sentir cheiro, precisa pegar. Não é tela de computador, porque na tela do computador o outro pode te enganar deslavadamente. Mas na sua frente vai ser mais provável de você pegar uma mentira. Ou vai ser mais fácil de você até dar um beijo, de tanta emoção da pessoa que te levou a ter essa emoção gostosa. Amizade profunda é uma necessidade, e por isso, tudo que nós estamos falando está nesse livro, Casamento Reavaliar para Crescer. Mas, nesse tempo, depois que eu terminei esse livro, eu fiz uma pós-graduação em área de aconselhamento familiar. E aí, uma das minhas tarefas da pós-graduação era fazer um cruzamento de 5 pesquisas internacionais que tinham o seguinte, visavam o seguinte, eram em diversos países, mas a proposta era a mesma. Eles queriam saber dos casais que tinham longa duração e eram felizes, como é que eles conseguiram chegar a tanto tempo de casamento sendo felizes? Dá o segredo aí, quais as características? Então essas pesquisas foram feitas em diversos lugares, países de primeiro mundo, do terceiro mundo, do segundo mundo, tudo. Isso aqui virou o quê? Virou uma pesquisa séria, científica. E nesse cruzamento que eu fiz, olha só o que eu descobri. Essas 5 pesquisas internacionais chegaram a pelo menos 7 características dos casamentos que têm longa duração e dão certo. Porque você pode ter um casamento de longa duração que você detesta, que você atura. As pessoas não se entendem e não querem se entender. Vive de nariz assim para o outro. Mas esses aqui são casamentos de mais de 10 anos e que são felizes. Felizes são aqueles casamentos que a pessoa tem problema, mas volta, pede perdão e se acerta. Tem problema, volta, pede perdão e se acerta. Isso é que é considerado casamento feliz. Olha só as 7 características indicadas por esses casais. Primeiríssimo lugar, amizade profunda. Ó, nas 5 pesquisas, qual é a principal característica para você estar tanto tempo casado e feliz? A amizade que eu tenho com o meu cônjuge. Eu tenho aprofundado essa amizade todo esse tempo. Amizade íntima em primeiro lugar. Segundo, respeito. Terceiro, boa comunicação. Quarto, chamas do romance. Olha o romance aí. Quinto,
prazer em estar junto. Sexto, valores comuns. E entre eles aqui entra a fé. E sétimo, boa resolução de conflitos. Sabem resolver conflitos. 7 coisas. E a primeira, gente, a primeira que deu maior índice de acerto em coisas espontâneas que foram perguntadas. Amizade profunda. Você quer ter um casamento de longa duração? Quer? Eu quero. Eu estou calouro aqui. Estou os primeiros 34 anos de casado só. Os primeiros. Com a mesma mulher, hein? Eu espero ter vários outros 34 anos com ela. Claro que não vai ter, né? Mas é isso que é o gostoso. Eu quero ter, mas para ter eu preciso fazer o quê? Primeira coisa, amizade íntima. Gente, não tem jeito. Você na amizade íntima, você tem que procurar o quê? Procurar aumentar a afeição, o querer bem, manifestar, né? Através de uma boa comunicação, a camaradagem, partilhar o quê? Sonhos, desejos, frustrações, tudo, conversa. E esse tipo de coisa vai mostrar o quê? Transparência em vocês. Um olha para o outro, já sabe o que o outro quer dizer. Se o outro mexe uma pestaninha aqui, pim, né? Aí a esposa está do outro lado da roda de amigos, né? Fala, ih, meu marido não quer ir nesse lugar, não. Quando ele levanta essa sobrancelha assim, ele não quer. Está fora, né? Está vendo como é que é o negócio? Você já conhece tanto a transparência entre um e outro. Gente, e aí? A última palavrinha grega que vai nos mostrar um aspecto importantíssimo do amor. Aquele lá, anterior, era a amizade. Como é que anda a amizade no seu casamento? Tem conservado? Tem trabalhado a amizade? Vocês voltaram a ser amigos ou o diálogo está meio enferrujado? Voltem a praticar o diálogo e a amizade. E aqui, no ágape, gente, o ágape tem o sentido de serviço sacrificial. E serviço sacrificial, gente, o que é? É um amor disposto a se sacrificar pela outra pessoa. O que, pastor? Eu? Me sacrificar por quem quer que seja? O senhor está maluco. De jeito nenhum. Meu marido não merece isso, minha esposa não merece isso. Por isso é que nós chamamos esse aspecto, o quê? Olha lá, aspecto sobrenatural do amor. Não é fácil mesmo. O ser humano, por si só, não consegue ter um desejo de amar o outro a ponto de se sacrificar por ele. Mas você sabe quem fez isso? Quem fez isso foi o próprio Deus. O próprio Deus, quando Ele mandou Jesus, você lembra? Ele nos amou de uma maneira tão forte, que Ele próprio nos ensinou o que é amar. Havia necessidade de alguém receber o castigo pelos pecados da humanidade. E eu acho que houve uma conversa ali na Trindade. Falei, olha, negócio é a gente castigar todo mundo. E aí, o filho fala assim, não, eu vou nascer, e eu vou receber esse castigo, no lugar deles. O que acontece na cruz é exatamente isso. Deus mandando o seu Filho único, para quê? Por amor a nós, para que Ele pudesse o quê? Morrer ali na cruz, recebendo um castigo que não era seu. Ele não tinha pecado. Quem tinha pecado? Nós todos. Jesus fez isso, por isso é um amor sobrenatural. O grande professor de amor ágape é Deus. E é por isso que quando nós
queremos saber mais sobre esse amor ágape, nós vamos chegar diante de Deus. Deus, como é amar o outro dessa forma? Você quer ver como nós já, de certa forma, já aprendemos? Nós temos um pouquinho do ágape dentro de nós? Por exemplo, você já teve filho pequenininho? Bebê, tá? De vez em quando o bebê não fica de noite com as dorezinhas, dor de ouvido, dor de barriga, aquele negócio. Aí você tem que ficar a noite inteira cuidando do moleque, ou o moleque ou a menina está lá com febre, e aí você fica lá botando aquele paninho gelado. Já passou isso aí? Ixi, eu já passei muito. E aí, você tem que, às vezes, perde a noite de sono, mas quando você deixa a criança está sem febre, já são 6 da manhã, e 6 da manhã é a hora que você iria levantar para ir trabalhar. Ou seja, você não dormiu à noite. E aí você vai passar o dia inteiro tomando o quê? Cafezinho para manter você acordado, bota 2 palitinhos aqui, né? E vamos que vamos. Mas ali no seu coração, o que você faz? Você fala assim, oh Deus, muito obrigado, a criança está sem febre, valeu a pena, valeu a pena. À noite eu durmo depois, não tem problema não, mas que bom, Deus, que a criança está sem febre. Isso aí que você teve, foi o quê? Um amor disposto a perdas, por causa do seu filho. É amor ágape, é uma fagulha do amor ágape. Por quê? Porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. A Bíblia diz que Deus é amor. Deus é esse tipo de amor, ágape. Deus é um amor que se oferece em nosso lugar. E foi por causa disso que Jesus veio. Olha, 1 João 4, versículos 9 e 10, João diz assim: nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele, Deus, nos amou e enviou o seu Filho como substituição pelos nossos pecados. Está vendo? Deus, Ele é todo amor ágape, mas nós temos um pouquinho, você até já faz isso pelos seus filhos. Vou te dar uma coisa que vai te espantar, você já fez isso, até pelo seu cônjuge, quando ele ficou doente, você foi lá, correndo na farmácia de madrugada, teve perdas de sono, teve que ficar um dia sem trabalhar para ir ajudar o seu cônjuge a fazer determinadas coisas. Isso que você teve perdas, é o quê? É um amor sacrificial em favor do outro. E você fala assim, eu faria de novo, faria de bom grado. Isso é amor ágape. Nós já temos a fagulha do ágape no nosso coração. Mas por que a gente não tem isso sempre? Quando você briga, por exemplo, fica um de bico virado para cá, o outro de bico virado para lá. É porque a gente não trabalha esse amor ágape constantemente. Esse amor ágape é fruto de uma proximidade que nós devemos ter com o próprio Deus. É por isso que existe aqui, a área espiritual no nosso casamento. E tem pessoas que conheceram apenas a Deus ali no dia do seu casamento. Foram pedir a bênção de Deus, aí não sei se você era católico, se você era protestante, se era outra religião, mas você foi buscar o quê? A bênção do Deus que criou o casamento. Eu quero a bênção desse Deus que criou o casamento. Então, você sabe quem foi que criou o casamento? Foi o Deus da Bíblia. Ele que inventou. E sabe, naquele momento em que você foi buscar a bênção do Deus que criou o casamento, Deus falou assim: eu te abençoo, porque eu abençoo a todas as famílias da terra que querem fazer a minha vontade no casamento. Está aqui a minha bênção. Só que aquela era a primeira bênção.
Você lá não teve lá o seu casamento, tudo mais, e aí você deu tchau, olha lá, estou indo embora, hein? Tá, obrigado pela bênção. Você saiu da igreja, recebeu aquele arrozinho, né? Aê, viva os noivos! E às vezes esse casal passa 10, 15 anos sem buscar Deus. Deus, deixa que a gente agora vai cuidar da nossa própria vida. E aí Deus fala assim, não, peraí rapaz, eu tinha muitas outras coisas para te ajudar. Esse negócio de casamento, você vai precisar de mim. Me leva, eu quero ir junto, eu quero dar a bênção e te ensinar sobre o amor ágape, o amor sacrificial. Mas muitos foram embora, e só depois de 10, 15 anos, quando as coisas estão más, aí eles se voltam. Quando pelo menos um dos dois se volta, fala assim, Deus, só um milagre para salvar o meu casamento. Senhor, eu quero te buscar de todo o meu coração. O Senhor pode me ajudar? Quando pelo menos um busca dessa forma, ainda há esperança. E é por isso que eu quero convidar você, se você está nesse ponto, você vem para o lugar certíssimo, porque Deus tem respostas, e Deus tem saídas sobrenaturais para o seu casamento. O amor ágape é possível a você e a mim, e não só isso, você vai aprender a ter uma amizade com esse Deus maravilhoso. E você vai aprender também a ensinar os seus filhos, seus filhos. Eles veem vocês dois, orando. Estão aqui, orando. Estão aqui, orando. Seu filho vai dizer assim, olha, quando os meus pais têm dificuldades, eles oram e eu vou orar também. Isso é a área espiritual dentro da sua família. Então, como é que anda a área espiritual? Está bem? Está legal? Você está se orgulhando dela? Porque o Senhor pode te ajudar muito nela. E aqui então nós vamos ver as áreas todas. São as 5 áreas do casamento. Vamos lá? Vamos ler todos juntos? Olha lá. Primeira área é a área sexual. A área sexual, o nome da palavra é epitomia. Vamos lá? Área sexual, epitomia. Área do romantismo, eros. Área da sociedade, storge. Área da amizade, filéu. E área espiritual, ágape. Que Deus nos abençoe a trabalhar essas áreas diariamente. Você vai falar assim, tem várias dessas daí que eu não estou bem. Gente, isso é normal. Nós temos que trabalhar todas elas. E algumas estão melhor do que as outras. Mas tem que dar aquela polidinha todo dia. Amém? Que Deus te abençoe a fazer isso. Vamos orar? Abaixe sua cabeça. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer por esses princípios. E Deus, queremos reconhecer que em muitos desses princípios nós temos tido dificuldade. O Senhor conhece o coração e a vida de cada pessoa que está aqui nesse salão. Cada história, Senhor, nos pontos alegres da história e nos pontos difíceis da história. Mas Deus, o Senhor é maravilhoso. E o teu toque, Senhor, já nos dá esperança, já muda situações. Nós queremos agora dizer que precisamos desse teu toque no nosso casamento. Queremos te buscar de todo o nosso coração. E te pedir, Pai, que o Senhor avive em nós essas 5 áreas do casamento, para que nós possamos verdadeiramente amar os nossos cônjuges como o Senhor quer. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.